No vídeo de hoje vamos trazer a análise do Iridium IRDM11, um dos maiores fundos de papéis da Bolsa de São Paulo. Nesse vídeo vamos analisar sua carteira, seu portfólio, principalmente nesse momento que a gente tem vários pontos aí de atenção em relação a crédito. Vamos ver os seus resultados e comparar com outros fundos de papéis da Bolsa. E ao final vamos ver os seus principais pontos positivos e negativos. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar falando do seu portfólio. O primeiro ponto de atenção é a presença aí do fundo soberano, basicamente Tesouro, né? CDI, com 5,12%. É a maior participação do patrimônio nesse momento. A gente tem aí diversos fundos com IPCA mais 5 a 10%, maior parte dos casos. Tem uma participação relevante em real estate, a gente vai ver em detalhes ali no gráfico consolidado. Tem alguma participação em fundos imobiliários, FIs, e alguns, inclusive, eles classificam nessa categoria FIRF, que é um ativo que ele considera renda fixa, pela sua característica. E também uma participação em outros fundos de papel, a gente vai ver em detalhes ali. Vamos começando agora. O Evolua é uma operação em que está indexada ao IPCA mais 9,92%. É uma parceria formada pela Green Yellow, BMPI e Andrade Gutierrez, focada aí no desenvolvimento aí de painéis solares, unidades fotovoltaicas que fazem aí operação, geração de eletricidade. Outro CRI relevante é o da DASA. Ela está lastreada em recebíveis de compra da torre do Hospital da Bahia, atualmente locado um BTS, Build to Suite, pelo próprio Hospital da Bahia, que foi construído aí pela DASA. A operação, né, a família, né, da proprietária da DASA tem classificação de rating AAA. A Socicam é uma operação com risco de crédito corporativo dessa empresa, que é uma cessão de aluguéis de espaços comerciais nos terminais do Tietê e Barra Funda, ambos na cidade de São Paulo. É uma taxa de IPCA mais 10%. O HGRS, ele tem o contrato de compra e venda desse HGRS11, que é um fundo imobiliário que tem dois edifícios, ambos localizados nas regiões mais nobres de São Paulo, nos Jardins e na Faria Lima. O Gafisa 3 é o risco da incorporadora Gafisa, além de ter uma garantia, o empreendimento Ciano, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. É um empreendimento de alta renda, ocupando aí um dos últimos espaços de frente para o mar aí nessa região. O CRI-GGRC não está nos top, né, nas principais ali, a gente pulou alguns, mas eu entendo que é válido comentar, porque principalmente aí pelo fato da Americanas ter impactado aí a situação do GGRC11. Inclusive eu vou deixar o link aqui de uma análise que a gente fez recentemente aí sobre o impacto dessa situação. A operação ele possui como garantia os recebíveis de contratos de locação BTS, da Ambev Guarulhos, o Todimo, o Hering, o Benteler e o Copobras, em sessão fiduciária. Então fica a atenção aí na questão do GGRC11, que é o devedor aí desse CRI. Outro CRI que também está vinculado à logística, né, são o HGLG11, que tem a locação de centros de distribuição para Droga Raia e para Carrefour, né, Raia Drogazil e Carrefour. Então, os dois têm qualidade aí, AAA. Além desses CRIs mais relevantes, a lista é bastante extensa e aqui filtrei somente as participações maiores do que 1% do patrimônio do fundo.
Temos dois aí fundos imobiliários que o próprio Iridium classifica como renda fixa, né? O ERCR11 e o IDFI11, e uma sequência de fundos imobiliários normais, que são aqueles que a gente investe mesmo. O principal aí são fundos de papel, destaque aí o DEVA11, o HCTR11 e o TORD11, são fundos bastante conhecidos de quem investe em fundos imobiliários. Agora vamos para a visão resumida do portfólio. A distribuição da carteira são 67% investidos em CRIs, 22% em fundos imobiliários, 4,7% em fundos imobiliários que ele classifica como renda fixa e 5% em caixa no fundo soberano, Tesouro Direto. O indexador principal é o IPCA, 55%, mas temos aí o CDI com 22 mais 11, 33%, aí 34% indexado ao CDI. O setor principal é o real estate, com quase 47% de participação. Depois vemos aí os fundos de papel, que são pulverizados, né? Temos energia. A posição em títulos de tesouro é relevante, 5%, e depois vemos o varejo. Ou seja, a principal concentração, de fato, é o que é chamado de real estate, né? As taxas médias, o IPCA mais 8,46% e o CDI na casa de CDI mais 5,37%. Esses são os principais valores dos indexadores. Trata-se de um fundo com receita bastante relevante. Então, em janeiro, tivemos aí 30 milhões de reais vindos de CRI, dos quais 21 milhões foram decorrentes aí do pagamento de juros. A gente percebe ali que setembro, outubro, novembro, a gente tinha uma redução da correção monetária, fruto aí de uma queda na inflação, mas que já voltou em janeiro aí apresentou aí um valor mais alto, seguindo o indicador da inflação. E ele tem 6 milhões e meio de receita vindo dos fundos imobiliários. Os dividend yields, apesar de terem caído ao longo do tempo, principalmente aí por conta da queda da inflação, já que ele é indexado na maior parte pelo IPCA, tem sido relevante. A gente tem ficado aí vários meses com um dividend yield acima de 1%, exceto o período de setembro a dezembro, aí, que foi um momento de queda da inflação. Neste gráfico já temos o indicativo do valor da cota, que veio caindo ao longo dos últimos meses, e o volume tem se mantido aí na casa aí dos 130, 140 milhões de reais mensais. Agora vale a pena comentar sobre as movimentações que o fundo fez no mês, aquisições e vendas de instrumentos, né, de instrumentos de crédito. A visão do fundo sobre a situação que a gente tem, né, é uma visão de que a gente deve ter corte de juros a fórceps, né, e aumento de gastos. Então, a combinação disso daí indica um maior risco fiscal e uma pressão inflacionária. Então, o fundo também está esperando aí uma piora no cenário de crédito, que é o que a gente tem visto aí, principalmente aí depois do caso Americanas, né? E os recados que o governo tem dado, todos têm sido nesse sentido aí de desequilíbrio fiscal, maior gasto do governo, máquina pública, aumento de gastos, e isso daí leva aí para uma pressão inflacionária. E em frente a isso, a gestão do fundo pretende pulverizar o seu patrimônio líquido com o objetivo aí principalmente de reduzir o seu risco de crédito. Então as movimentações do último mês foram nesse sentido. Chama atenção também que, inclusive aí nos fundos imobiliários que eles movimentaram, né, especialmente aí o HCTR11 e o URPR11, eles venderam os fundos, as suas cotas, a valores mais baixos do que eles pagaram no passado, ou seja, com prejuízo aí. O destaque principalmente com a HCTR11, que foi vendido a um valor aí de 99,86 e ele tinha sido comprado a 119,23 no preço médio do Iridium. Mas
Mesmo com esse prejuízo, o fundo entende que é uma estratégia aí para reduzir o risco do seu portfólio. Agora vamos avaliar aí os principais indicadores do fundo em compararem com outros fundos de papel. O dividend yield de 14,4%, podemos dizer que está na média alta, né, de intermediário para o grupo mais alto. A relação preço-valor patrimonial de 0,98 está também entre os mais altos aí, né, então ele está com pouco desconto. O crescimento do dividend yield em 3 anos de 1% foi muito mais baixo do que outros fundos de papel que a gente tem listado. A liquidez, ela é intermediária, mas não deixa de ser uma liquidez baixa, de quase 5 milhões de reais diários. O número de cotistas é relevante, aí, um dos fundos com maior número de cotistas, quase 280 mil cotistas. O percentual em caixa, o fundo tem segurado um valor mais a maior em caixa para justamente aí, por causa desse cenário de incerteza. O patrimônio de 3,4 bilhões e a taxa de administração de 1% aí é entre as taxas mais baixas desse grupo aí dos maiores fundos de papel da bolsa. Analisando o histórico de investimento, o fundo perdeu 15,5% em um ano. Quem comprou naquele preço recebeu 12,2% de dividendos e ficou no prejuízo de 3%. E quem comprou há 2 anos teve uma queda de 40% também, se sobrepondo aí ao dividendo recebido no período. Então, um prejuízo bastante relevante aí para quem investiu há 2 anos atrás no Iridium. E pelo gráfico podemos ver claramente aí essa subida de preços, né, a queda logo no início da pandemia, depois ele subiu e foi a um patamar mais alto e desde então aí tem apresentado uma queda relevante. Então as principais informações, 5,13%, né, do valor em caixa, está com um valor bastante relevante em caixa. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no IRDM11. Do lado positivo, ele tem uma carteira pulverizada e em maior nível de pulverização, né? Um momento de incerteza na área de crédito. Na minha visão, o fundo está tomando a ação necessária, buscando aí reduzir eventuais problemas aí com pontuais que surjam aí em alguns devedores. É um fundo de boa liquidez, patrimônio líquido relevante e alto número de cotistas. A indexação à inflação pode ser interessante para o cenário desse ano, em que a gente está vendo aí os aumentos das estimativas de inflação para o final do ano. O ponto negativo é um fundo que apresentou um crescimento baixo comparado com outros fundos de papel no seu dividend yield. A venda de alguns fundos do portfólio acabaram registrando prejuízo no valor da cota. Então, inclusive no HCTR, né, o prejuízo foi relevante, proporcional. E a concentração do portfólio na área de real estate também pode ser um problema para o fundo. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.